Então já aconteceu casos de múltiplas vítimas, já aconteceu caso de vítima muito jovem. E qual que foi o caso, claro, sem, preservando as informações, o sigilo e tudo, mas já teve algum caso muito, muito extremo que te marcou, que você... Há quanto tempo no IML? Eu tô desde 2015, desde janeiro de Então, já são 2015. 9 anos? 9 anos. Uau! 9 anos. Nesses 9 anos, teve algum caso, alguma época que te marcou mais? Acho que tem vários, né? Eu acho até pelo tipo de vítima que eu trabalho. Então, eu trabalho com criança, na maior parte das vezes, com criança e adolescente vítima de violência. E aí, dentro desse universo das vítimas, crianças e adolescentes vítimas de violência, o mais comum são vítimas de violência sexual. Então, eu trabalho, às vezes, com crianças muito pequenas que foram, né, vítimas de abuso sexual e, obviamente, isso marca a gente mais, né? Eu acredito que tudo que afeta a criança tem uma tendência a nos sensibilizar mais. Em qualquer especialidade ali dentro da atuação pericial, na perícia criminal, não só a gente que está ali, né, na perícia criminal, mas também os nossos colegas que estão na investigação, que estão na ponta, que estão conduzindo os inquéritos, é muito difícil psicologicamente a gente lidar com o crime contra o vulnerável. Isso não é só para mim, que sou psicóloga e estou atendendo criança, né? Mas até para a equipe que está ali de plantão, ou se uma criança falece, vítima de violência, ou o próprio delegado está conduzindo um inquérito de um crime de repercussão de criança. Então, por eu lidar com abuso, acho que eu passaria aqui. São vários casos que mexem mais com a gente. Claro que ao trabalhar com isso, e obviamente tendo a minha terapia em dia, que eu acho que isso é importante, e aí eu gostaria de dizer que a gente sempre é uma coisa que eu aprendi na faculdade. O bom psicólogo, ele faz terapia. Por quê? Porque a psicologia é um grande esquema de pirâmide. Eu vou lá na minha terapia, deixo meus problemas com a minha terapeuta, ela deixa os problemas com ela. Com a dela, e a gente vai vivendo com saúde mental. Você vai jogando a peteca. Minha terapeuta que lute lá, e ela tem que lutar às vezes. Então já aconteceu casos de múltiplas vítimas, já aconteceu casos de vítima muito jovem. Eu acredito que assim, a menor criança que conseguiu dar um relato mesmo, de contar uma situação de abuso sexual, ela tinha 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses. Então é difícil ouvir de uma criança muito pequenininha, né? Claro que isso é um caso à parte, porque até pela fase do desenvolvimento, né? A gente consegue um relato melhor a partir de 3 anos, 4 anos, é uma criança que organiza. Mas já aconteceu de criança mais nova, né? Então são casos que mexem muito com a gente. Acho que é uma carga psíquica muito pesada. Porque não é eventualmente que a gente lida com a criança. O meu setor tem essa particularidade. Por quê? Os outros setores do Vivo, eles atendem crianças também. Mas tem fluxo de adulto, de idoso, né? Na psicologia, o maior fluxo é de criança e adolescente. Acho que mais de 90% da nossa demanda. Então, sempre tem um caso ou outro, né? E esses casos, como eles geram uma repercussão, é difícil até de eu falar alguma coisa mais específica, porque as pessoas reconhecem com muita facilidade, porque a comunidade em torno fica sabendo, né? Fala, aconteceu um caso assim, assim, assado. As pessoas reconhecem aquele caso com muita facilidade. Mas trabalhar com criança e adolescente tem esse desafio, né? E aí é uma coisa que me chocou muito quando eu cheguei lá, porque a gente sempre vê falar muito do abuso sexual, né? Não é novidade pra gente, mas a incidência me assustou. Porque eu não tinha vivido na minha família, não tinha pessoas próximas que pelo menos verbalizaram pra mim que tinha sido vítima de abuso. E aí o que eu vi lá é que é mais comum do que a gente imagina. E aí ainda tem um fator que dificulta mais isso ainda, que torna a carga mais pesada, que hoje a maior parte dos abusos contra crianças e adolescentes são do âmbito intrafamiliar, são de dentro da própria família. Então é muito diferente, né? Eu vou falar que não existe um agressor extrafamiliar, mas do público que eu atendo, a incidência é muito pequena. Então, quando não é alguém da própria família da vítima, é alguém muito próximo, de muita confiança. E isso devasta ainda mais, porque isso é um trauma para a criança, mas é um trauma para aquele grupo familiar também. Porque às vezes é uma pessoa muito próxima, são pessoas que muitas vezes são acima de qualquer suspeita. E quando não são crianças, não são membros do grupo familiar, são pessoas muito próximas, é um amigo da família, às vezes é um professor, né? São pessoas que têm acesso fácil à criança, né? Profissões que dão acesso à criança. Então a gente já viu de tudo.